Boa tarde, alunos do primeiro E. Vamos dar início à nossa live. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos estar dando início às nossas atividades, tá? Gostaria de compartilhar com vocês algumas histórias de superação relacionados aí. Vamos lá.
Boa tarde, Bianca. Seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Boa tarde. Então, o som não está saindo, né? Aqui, não tá saindo. Não ouvindo. E agora, Bianca? Vamos lá, meus alunos. O som está saindo então, Bianca? Ok? Agora foi, né, Bianca? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início às nossas atividades. Primeiro que eu gostaria de comentar com vocês, os alunos, né, que entregaram as atividades, né, do primeiro E. Foram 3 atividades online, mais atividades
por semana, né? Quem fez, quem entregou. A Bianca tá ok. A Bianca entregou as atividades, né? Quem mais? Maria Vitória. Então vamos lá, gente. Vou dar uma aula hoje relacionado aí a nosso conteúdo, tá? É o material da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, da onde foi inspirado o modelo do ensino integral do estado de São Paulo, tá? Então, nós estamos estudando a cinemática, pessoal. O que é a cinemática, né? A cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem se levar em conta o que os causou. Vamos estudar os movimentos dos corpos e para isso precisamos de alguns conceitos tais como ponto material, né, são corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Chamaremos um ponto material de móvel, por exemplo, uma formiga em relação a uma calçada pode ser considerado um ponto material, porque as dimensões dela, comparado ao espaço em relação ela está se deslocando, é muito menor, tá? Então, são corpos de dimensões desprezíveis comparadas com as outras dimensões dentro do fenômeno observado. Um caminhão em relação a um campo de futebol, né, também pode ser considerado um ponto material, ou um carro viajando na rodovia Presidente Dutra, né, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, também pode ser considerado aí um ponto material. Corpo extenso, né? São corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas, comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Por exemplo, uma formiga em relação a uma pequena pedra, um caminhão em relação a uma pequena rua. Então, nesse caso, não podemos considerar pontos materiais, e sim corpos extensos. Atenção, observe que ser ponto material ou corpo extenso depende do referencial de observação. Tá? Vai depender. Atenção, observe que o ponto material ou corpo extenso depende do referencial de observação. Trajetória, outro conceito importante dentro da física, né? O caminho percorrido pelo móvel para definir uma trajetória. É preciso um ponto de partida para observação, chamado de marco zero da observação. Toda trajetória depende do referencial adotado. Olha só, nessa imagem nós temos um avião, ele lança uma encomenda. Trajetória, né? O caminho percorrido pelo móvel. Para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para observação, chamado de marco zero da observação. Toda trajetória depende do referencial adotado. Então, vamos pensar nessa imagem. Nós temos aí um avião. O avião lança uma bola, que pode ser um projétil, uma bomba. Observe que seu
comparo, se o meu referencial estiver na superfície, supondo que eu tenho um referencial aqui, pessoal. Aqui, ó, supondo que eu tenho um referencial aqui, um garoto, tá? Oi, Anderson, vou verificar aqui sim, só um minutinho. Meu celular tinha descarregado, agora que eu liguei. Ó, tem um referencial aqui, ó, fazer um hominho, né? Opa, tá. Aqui é a nossa superfície, é o nosso referencial. Então, essa bolinha, quando o referencial é essa pessoa, esse alienígena que está aqui na superfície, observe que é uma trajetória parabólica, tá? Uma trajetória parabólica. Mas, enquanto que a trajetória deste avião, né, observe que está descrevendo uma linha reta, ok? Se eu tiver já para o piloto, tá? O piloto, a trajetória desse projétil vai estar em linha reta, tá? Então, dependendo do referencial, eu vou ter trajetórias diferentes. Isso é importante dentro da física, ok? E lembre-se, é o caminho percorrido pelo móvel. Então, se eu vou estudar o projétil, e o meu sistema de referência ou vai ser o observador da superfície ou o piloto que está com a bomba e vai ser lançado, a gente tem que tomar esse cuidado, ok? Atenção, observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta e quem estiver na Terra verá um arco de parábola. Posição. Quarto conceito. É a localização do móvel na trajetória medida em relação ao ponto que será a origem dos espaços. Representaremos a posição usando a letra X. Então, X, a minha variável X, né, minha coordenada X, o eixo horizontal. Observe que eu tenho aí o meu sistema de referência, para a direita positivo, tem aqui a minha origem, tá? 0 quilômetros, depois eu tenho aqui 10 quilômetros, 20 quilômetros e 35 quilômetros. O meu caminhãozinho ele está se movimentando, ok? Então, posição e localização do móvel na trajetória medida em relação ao ponto que será a origem dos espaços. Apresentaremos a posição usando a letra X. Então, posição 1 igual a 10 quilômetros. Posição 2 igual a 35 quilômetros. Atenção! Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Ok? Isso é importante aí para nós definirmos, tá? Então, os alunos do primeiro E, estamos trabalhando os conceitos de cinemática. Quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Deslocamento é a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, representado por ΔX. Então, ΔX igual a x menos x0, posição final, menos posição inicial, onde x é a posição final e x0 a posição inicial. Exemplo,
Olha lá, no caso desse exemplo aqui, a posição x, 35 km, posição x0, 10 km. Para calcularmos o seu deslocamento, quando ele saiu da posição 10 e foi para a posição 35, variou 35 menos 10 igual a 25 quilômetros. Velocidade escalar média. A razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo chamamos de velocidade escalar média e representamos pela equação abaixo. Δx sobre ΔT. Então, para calcular a velocidade escalar média, eu faço a razão entre Δx e ΔT. A velocidade média no sistema internacional é medida em metros por segundo. Lembre-se, para transformarmos de quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividirmos o número por 3,6. E para transformarmos de metros por segundo em quilômetros por hora, basta multiplicarmos o número por 3,6. Olha aqui a representação de uma pessoa correndo, né? O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos femininos dos Jogos Pan-Americanos nesta terça-feira, dia 25 de outubro de 2011, após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11 segundos e 22 milésimos. Revista Época, 3 de novembro de 2011. Se dividirmos o deslocamento de 100 metros por 11,22 segundos, temos a velocidade média da atleta, que foi de aproximadamente 8,91 metros por segundo. É bom lembrarmos que o brasileiro, quando pensa em velocidade, não pensa em metros por segundo. Nós pensamos em quilômetros por hora. Para transformarmos quilômetros por hora em metros por segundo, basta multiplicarmos o valor que temos em metros por segundo por 3,6 e o resultado estará em quilômetros por hora. Assim, para uma velocidade de 8,91 metros por segundo, temos 8,91 multiplicado por 3,6 igual a 32,076. A atleta brasileira fez os 100 metros rasos com uma velocidade média de aproximadamente 32 km por hora. Exemplo 2. A distância entre o marco zero de Recife e o marco zero de Olinda é de aproximadamente 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar. Então, saiu de Recife em direção a Olinda. Recife, Olinda. Distância entre elas, 7 km. Preste atenção na resolução. Velocidade média é uma grandeza física. O tempo que o ciclista ficou parado faz parte do evento, logo deve ser incluído. Δx igual a 7 km. Δt igual a 1 hora e 20 minutos, que foi o tempo que ele pedalou, mais 10 minutos que ele ficou parado. Então ele gastou 1 hora e 30 minutos. 30 minutos equivale a meia hora. Então o tempo total gasto para percorrer 7 km foi de 1,5 horas.
velocidade escalar média, ΔX sobre ΔT, 7 dividido por 1,5, que vai dar aproximadamente 4,66 km por hora. Exemplo 3. Um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros e se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua casa e a escola em metros é de... Então, ele quer saber a distância, né? Resolução. Então, tem um menino que ele sai de sua casa em direção à escola. Distância entre o garoto e sua escola, a gente atribui o nome de ΔX. A distância entre a sua casa e em metros por segundo, tá? Se ele gasta 5 minutos no trajeto, vamos pensar um pouco. Olha só, pessoal, um passo por segundo, tá? Então, um passo, ele é lá, um passo por segundo. Então, a velocidade dele é um passo por segundo. Então, a velocidade escalar média, um passo a cada um segundo. Só que cada passo dele é 40 centímetros. Então, 40 centímetros por segundo. Só que 40 centímetros, se eu dividir por 100, porque eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, ok? Então, eu tenho 0,4 metros por segundo. Para eu determinar a distância, eu multiplico a velocidade pelo tempo. A velocidade é 0,4 e o tempo é 5 minutos. 5 minutos, vamos transformar em segundos, eu vou multiplicar por 60, vai dar 300 segundos. Então, 0,4 multiplicado por 300, que vai dar 120 metros, tá bom? Então, aqui, ó, pessoal, resposta 120 120 metros, tá? A distância do garoto da sua casa até a escola, tá? A velocidade média do garoto é um passo por segundo. Como cada passo vale 40 centímetros, que é igual a 0,4 metros, então a velocidade média do garoto é de 0,4 metros por segundo. O tempo de deslocamento do garoto até a sua escola é de 5 minutos e cada minuto vale 60 segundos. Logo, o intervalo de tempo de deslocamento é de 60 multiplicado por 5 igual a 300 segundos. Velocidade escalar média, ΔX sobre ΔT, a velocidade 0,4, o tempo 300, ΔX então 0,4 vezes 300, ΔX igual a 120 metros. A distância entre a casa do garoto e sua escola é de 120 metros. Movimento retilíneo e uniforme, ou MRU. Um corpo realiza movimento retilíneo uniforme quando sua velocidade é constante e diferente de zero. Então, nós temos aqui a representação 0, x0, x. A função horária, que representa o movimento, é dada por
x igual a x0 mais velocidade vezes o tempo. Então, nós temos aí a função horária da posição pelo tempo do movimento retilíneo uniforme. A posição final, x, posição inicial, x0, a velocidade é v e o tempo é t. Tipos de movimento retilíneo uniforme. O movimento progressivo é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Repetindo, o movimento progressivo é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Então, nós temos aqui, um jovem está se movimentando de x0 para x. Observe que o Δx é um aumento no decorrer do tempo e a velocidade é positiva, é maior do que zero. O movimento retrógrado é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Δx diminui no decorrer do tempo. Posição final menos inicial vai dar um valor negativo, v menor do que zero. Atenção! Velocidade relativa. Dois corpos na mesma direção e sentido. Dois corpos na mesma direção e sentido subtraem-se as velocidades. Dois corpos na mesma direção e sentidos contrários soma-se as velocidades. Fiquem atentos. Exemplo 1. Dois automóveis, A e B, de dimensões desprezíveis, móveis sem movimento uniforme com velocidades VA igual a 25 metros por segundo e VB igual a 15 metros por segundo no mesmo sentido. No instante t igual a zero, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Determine depois de quanto tempo A alcança B. Então, olha a situação que nós temos. Temos dois veículos, o A e o B. O A com velocidade de 25 metros por segundo e o B a 15 metros por segundo estão no mesmo sentido, na mesma direção, mesmo sentido. A distância entre eles, no instante t igual a zero, 100 metros. Velocidade escalar média, ΔX sobre ΔT. Velocidade relativa, quando nós tivermos dois objetos se deslocando na mesma direção, no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles será a diferença da maior velocidade com o de menor velocidade. Então, fazemos 25 menos 15, vai dar 10 metros por segundo. Como o deslocamento vale 100 metros, temos que velocidade escalar média igual a ΔX sobre ΔT. Eu tenho a velocidade, vale 10, eu tenho o deslocamento, que vale 100. Para eu determinar o valor do tempo necessário, eu faço 100 dividido por 10, que vai dar 10 segundos. Então, 100, 10 igual a 100 dividido por ΔT. Logo, ΔT igual a 10 segundos. Exemplo 2. A distância entre dois automóveis vale 300 km. Eles andam um ao encontro do outro, com velocidades constantes de 60 km por hora e 90 km por hora. Ao fim de quanto tempo se encontrarão? Pense o seguinte, pessoal. Eu tenho um carro aqui, Guaratinguetá e Lorena. Tem um carro que está saindo de Guará e um outro carro saindo de Lorena. O de Lorena está a 90 km por hora e o de Guaratinguetá a 60. Ao fim de quanto tempo eles vão se encontrar? Tá? Só que aqui, em vez de ser 300 km, pessoal, já é mais distante, é quase igual, é a mesma distância de Lorena e São Paulo. Então lá, dois carros, sentidos opostos, um a 60, o outro a 90, e a distância entre eles 300 km. Então, a velocidade relativa, quando eu tenho dois corpos se movendo em sentidos contrários, nós somamos as velocidades, né? VA mais VB. Velocidade relativa, então, VA mais VB. VA 60 mais VB 90, que vai dar 150 km por hora. Então, velocidade relativa 150 igual
A distância de separação, 300 dividido por ΔT, que resultará, fazendo a divisão, 300 dividido por 150 vai dar 2 horas. Então, ΔX sobre ΔT. A aceleração escalar. Então, nós já vimos o conceito de velocidade escalar média. Agora vamos ver o conceito de aceleração escalar média. Considere um automóvel movimentando-se, olha só, considere um automóvel movimentando sobre uma trajetória retilínea, onde x0 é a posição inicial, ocupada pelo automóvel, que possui uma velocidade inicial v0, após um certo instante posterior t, o automóvel encontra-se sobre a posição final x, mas com uma velocidade final v, tal que a velocidade final é diferente da velocidade inicial. A aceleração é a taxa de variação, a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, v menos v0 dividido por t menos t0. Onde v é a velocidade final, dada em metros por segundo. v0 é a velocidade inicial, metros por segundo. t é o instante final. t0 é o instante inicial. E a é a aceleração escalar média, dada em metros por segundo ao quadrado. Tipos de movimento retilíneo variado. Temos o movimento acelerado, quando a aceleração atua no mesmo sentido da velocidade, o corpo sofre um aumento no valor absoluto de sua velocidade no decorrer do tempo. Logo, o movimento é acelerado. Então, quando a aceleração é maior do que zero e a velocidade é maior do que zero, movimento acelerado. Aumento no valor absoluto de sua velocidade. Quando a aceleração é negativa, a velocidade também é negativa, também vai ser um movimento progressivo. Tá? Exemplo 1, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, velocidade igual a 4 metros por segundo. Exemplo 2, aceleração igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado e a velocidade igual a menos 5 metros por segundo. Movimento retardado. O movimento é denominado retardado quando o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo, ou seja, quando a aceleração e a velocidade têm sentidos contrários. Então, quando A é maior do que zero e V menor do que zero, ou A menor do que zero e V maior do que zero. Exemplos, aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado e velocidade igual a menos 4 metros por segundo. Exemplo 2, aceleração igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado e velocidade igual a 8 metros por segundo. Atenção, acelerado. O módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Retardado. O módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Movimento uniformemente variado. É o movimento em que a velocidade escalar é variável e a aceleração é constante e não nula. As funções horárias são: a equação horária da velocidade permite saber a velocidade instantânea da partícula em um determinado instante t. Então, nós temos ali a representação, V0, V. Então, a primeira equação horária da velocidade pelo tempo é V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Equação horária da posição permite determinar a posição escalar de uma partícula durante um intervalo de tempo t. X igual a x0 mais v0 vezes t mais meio vezes a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado. Então, observe que é uma equação do segundo grau, enquanto que a primeira, a equação horária da velocidade pelo tempo, uma equação do primeiro grau. Tá bom? Nós temos ali ó, V0, V, x0, x
Equação de Torricelli relaciona o deslocamento escalar com a variação da velocidade sem a necessidade do tempo. Então, eu tenho V0V, delta x, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o delta x. Vamos para os exemplos, tá? Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação horária das posições. X igual a 32 menos 15 vezes t mais 4 vezes t ao quadrado em unidades do sistema internacional. Determine a posição inicial. Letra B, a velocidade inicial, e a letra C, a aceleração. Pessoal, é só identificar. Vocês têm que saber, ó. Esse primeiro termo representa a posição inicial, tá? Seria o nosso x0, tá? A nossa velocidade inicial acompanha o termo que tem t, então 15 metros por segundo. E a nossa aceleração, lembra-se que é o termo meio vezes a, então meio vezes a igual a 4. Então, a aceleração 2 vezes 4, 8 metros por segundo. Está aqui a aceleração. Ok? Então, lá, resolução. Posição, nós temos aqui a equação geral do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? E o primeiro termo que aparece é a posição. Então, 32, posição inicial, 32 metros. Aí o segundo termo, olha aqui, ó, equação do segundo grau, da função, equação horária da posição pelo tempo, do movimento retilíneo uniformemente variado, menos 15 metros por segundo. Significa que a minha velocidade está no sentido contrário no sistema de referência. E a aceleração, olha lá, meio vezes A, olha lá, meio vezes A igual a 4. A igual a 2 vezes 4, 8. Então, 8 metros por segundo ao quadrado. Exemplo 2. Uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de uma motocicleta que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo. Ele quer que você determine a velocidade inicial. Então, uma motocicleta, a aceleração vale 10, a distância que vai percorrer é 500 e a velocidade final é 100 metros por segundo, mais de 300 km por hora. Então, resolução, ó, aplicando Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes aceleração vezes delta x. Como velocidade final vale 100, delta x vale 500 e aceleração vale 10, substituímos, ficar 100 ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 500. 2 vezes 10 vezes 500 vai dar 5.000, 5.000 vezes 2 vai dar 10.000. Observe que a velocidade inicial vai ser zero, tá? Ok, pessoal? Então aqui estão as referências. E nós aí vimos os conceitos iniciais, tá? Opa, aí, um instante. Ok. E é isso, pessoal. Então aí está representado aí. Então a gente resumiu aí a parte da cinemática, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, tá?
vamos aproveitar agora um outro livro sobre a importância do estudo, né? Ah,
Pessoal, vamos encerrando por aqui. Desejo para vocês um excelente final de semana. Fique com Deus.